Olá pessoal, Habibiti, servido? Vou tomar um chazinho, a hora do chá. No nosso canal MacTube, vamos tomar um chá, porque nós vamos começar a contar histórias novamente. Quem se lembra aonde eu parei com as minhas histórias? Não são as histórias dos perfumes nem das essências. Vou colocar aqui, para dar continuidade. Bem, vou abrir um parênteses. Você lembra quando eu falei que eu estava viajando para o Bahrein, saindo do Kuwait, indo para o Bahrein, falar com o proprietário da empresa que eu represento aqui no Brasil? Pois é, vou abrir só um parentezinho para depois dar continuidade, porque me perguntaram algumas coisas, algumas clientes que me conhecem e que eu conto as minhas histórias na minha loja, e depois essas clientes viram amigas e falaram: "Ai, Júlia, você tem que contar aquele episódio que é muito engraçado." Pois é, eu vou contar um episódio que aconteceu quando eu estava viajando do Kuwait para Bahrein para poder obter as fórmulas, que eu fui para o Kuwait, obter as fórmulas registradas na Embaixada do Brasil, as fórmulas dos primeiros perfumes que eu trouxe para o Brasil, e depois eu tinha que ir ao Bahrein conhecer o proprietário da empresa e assinar definitivamente o contrato de representação com essa empresa Brasil-Bahrein. Pois é, eu estava no aeroporto para embarcar para o Bahrein. E eu estava andando no aeroporto e as pessoas começaram a me olhar. Eu olhava assim, eu estava de calça, blusa, um terninho, um lencinho no pescoço, não estava com o cabelo coberto, tá, pessoal? Eu estava como uma executiva, uma mulher de business, do Kuwait para Bahrein, esperando o meu embarque. E aí as pessoas começaram a me olhar. Eu falei: gente, por que está todo mundo me olhando? Será que eu estou muito diferente? Será que é porque eu não estou usando lenço? Eu comecei a tirar deduções. E eu passava e o pessoal virando o pescoço. Quando um deles veio até mim e começou a apontar para a minha coxa traseira. Eu falei: o que é? Por que você está apontando? Pessoal, quando eu virei para trás, vocês não sabem o que eu vi. A minha calça estava rasgada e eu não estava sentindo nada. A metade da minha polpinha à amostra. Vocês imaginam a minha situação? Eu estava para embarcar do Kuwait para Bahrein para uma reunião de negócios em 2 países árabes e eu mostrando a metade da minha polpinha. Gente, eu fiquei louca. Tirei a minha jaquetinha, amarrei na cintura e falei: tenho que arrumar uma calça. Aonde arrumar uma calça do meu tamanho ali no aeroporto? Porque a minha altura é 1,75 m e eu tenho um quadril um pouquinho avantajado. Comecei a procurar e nada. Entrei numa loja de departamento e não consegui encontrar nada do meu tamanho. Aí eu tive uma ideia brilhante, que no desespero tudo surge na nossa cabeça, né? Fui no setor de pijamas e encontrei um pijama preto. Comprei um pijama preto, coloquei uma calça de pijama preta e fui para a reunião com uma calça de pijama, porque não tinha outra forma de eu poder me apresentar nessa reunião com uma calça normal, de um terninho normal. Isso foi um episódio relativamente engraçado. Agora é engraçado, mas na hora eu fiquei muito desesperada. Mas vocês imaginam a situação, eu sozinha no Kuwait, com a calça rasgada, podendo ser até presa, né,
mostrando a polpinha, você imagina? Foi uma das situações que me pediram para eu contar, mas eu acho engraçado, porque é uma forma da gente tentar encontrar, a gente consegue encontrar soluções quando a gente menos imagina. Eu nunca iria imaginar que isso poderia acontecer comigo dentro de um país relativamente conservador, e eu tinha que ser rápida, porque eu ia embarcar em poucos minutos. Mas deixo aqui essa curiosidade e vou dar continuidade na minha história. Quando os perfumes chegaram ao Brasil, quando eu peguei a minha sacolinha do Gato Félix. Lembra do Gato Félix? Pois é, eu tinha uma sacolinha, uma malinha do Gato Félix que eu caminhava comigo para todas as cidades do Brasil. Eu fui para Santa Maria, fui para Florianópolis, eu fui para Salvador, eu fui para Campinas, fazendo reuniões com mulheres, com homens, contando um pouquinho da história da perfumaria, das essências, da importância das essências, das diferenciações dessas essências, para fazer com que as pessoas entendessem um pouco dessa perfumaria oriental. Isso foi em 2013. E aí vocês devem estar me perguntando, quando tudo começou realmente a se tornar business? Foi quando eu estava, por isso desse canal chamar Mactube, agora vocês vão entender. Eu estava num shopping em março de 2014. Eu estava jantando num shopping quando eu vejo na minha frente uma celebridade. Para mim era uma celebridade e continua sendo. Um grande amigo, uma grande pessoa que eu falo que ele é um grande mentor, um dos grandes mentores da minha vida. O cabeleireiro Marco Antônio de Biagi. Ele estava jantando com mais duas pessoas e eu olho e falo, nossa, o Marco, eu sei que ele é apaixonado por perfume. Quando ele se levanta para ir tomar um café, eu abordo e falo, Marco, nós temos duas coisas em comum. Ele me olha, ele não me reconhece, ele acha que eu até seja alguma cliente dele, e ele fala, pois não, quais são? Eu falo, seu nome é Biagi, o meu é Biasi, e eu sei que você é apaixonado por perfume assim como eu. Ele pega o meu braço e fala, que cheiro é esse de oud que você está? Eu já expliquei sobre o oud. Eu já expliquei sobre a essência de oud, que é essa madeira sagrada, intensa, que agora está se tornando conhecida em todos os países, inclusive no Brasil. Mas pensa, em 2014, ninguém conhecia. O oud era só conhecido dentro dos países árabes e do Oriente Médio. E ele reconheceu o perfume que eu estava. E eu falei, realmente, é um perfume de oud. Ele falou, aonde você encontrou esse perfume? Eu falei, eu vendo esse perfume. Ele olhou assim, ele falou, vende? Mas isso é um perfume árabe? Eu falei, pois é, eu represento uma empresa árabe no Brasil. Ele falou, menina, venha cá, senta e conte sua história. Eu sentei, contei a minha história. Na mesa estava, além dele, a minha querida amiga, que foi minha assessora durante anos, a Marta Roveles, e o marido. E nós conversamos. Ele me disse, amanhã você vai me levar 7 perfumes dessa marca no meu salão. Eu quero conhecê-lo. E foi o que eu fiz. No dia seguinte, foi a primeira vez que eu fui no salão MGR, que fica na rua Estados Unidos, nos Jardins, em São Paulo, levar os perfumes para ele conhecer.
ele se encantou e ele chegou para a Martinha e disse: Martinha, daqui a um mês eu quero que esses perfumes sejam lançados dentro do MG. Para minha surpresa, eu falei: como assim? Ele falou: não importa, vamos fazer com que as pessoas conheçam sobre o oud, sobre o âmbar, sobre o sândalo, sobre essa perfumaria milenar. E foi aí que começou, após um mês, o lançamento da marca Asgarali, que até hoje eu represento no Brasil, dentro do MG Hair. E as pessoas começaram a conhecer, a comprar. Eu sei que o lançamento foi mais de 200 pessoas, foi um sucesso estrondoso, saiu em todas as revistas, em todas as mídias. O Marco é um querido, ele fez dos meus perfumes, os perfumes dele na época, e até hoje ele utiliza, ele é apaixonado por oud, e foi aí que se deu o início da minha saga da perfumaria oriental, da perfumaria árabe dentro do Brasil. Quer saber mais da continuidade dessa história? Me aguarde, cenas do próximo capítulo. Beijos!